Neste mundo existem guerreiros de cartas. Seu trabalho é coletar materiais, encontrar os projetos secretos e depois fundir para formar novas cartas. Zounan levou quase 70 dias criando uma conquista oculta. Seu desejo era mudar sua ocupação atual para Imperador do Cartão Negro. Nessa ocupação ele não precisa do projeto secreto para fundir as cartas e pode fundir ilimitadamente. Depois disso todos os tipos de cartas estranhas começaram a surgir. A história começa numa cidade ensolarada. O sol brilhava no céu e um grande dragão negro voava. Neste momento, o anjo branco Lakian estava de pé na praça central e um jovem caminhava em sua direção com um passo confiante. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas com tamanha coragem e expressaram em voz alta sua admiração. Dizia-se que esse homem estava fazendo algo que ninguém mais se atreveria a fazer. Houve quem chamasse o cara de idiota, mas nada poderia deter o espírito do bravo demolidor. Esse cara é nosso protagonista Zounan. Ele ficou bem na frente do anjo Laquena, olhou para ela com atenção, e em seguida começou a apertá-la com força em seus braços. O protagonista irritou muito Laquena e ela derrubou o castigo celestial sobre ele. Um raio atingiu o cara e ele foi de base, mas depois disso ele acordou em uma base secreta. Quando o guerreiro de cartas se levantou, ele viu a informação de que perdeu a vida por um golpe especial na cidade de Bai. Portanto, há restrições especiais sobre ele, e seu nível é redefinido para 0, ou seja, teve que voltar ao início, mas aparentemente ele não ficou muito chateado com essa notícia não. Zou não só pensava se havia pessoas suficientes agora para atender às condições da missão oculta. Em seguida, houve uma notificação de que o anjo branco Laquena puniu o prota 369 vezes, e que agora a missão de abraçar o quadril do anjo foi concluída. Como recompensa o jovem recebeu um pergaminho de boa sorte. O jogador olhou para o pergaminho e pensou que tinha perdido a vida 369 vezes. Feliz ele levantou a recompensa e sentiu que valeu a pena. Finalmente chegou o momento de abrir o pergaminho. O guerreiro abriu na esperança de subir ao céu e mudar seu destino. Uma luz brilhante iluminou tudo ao redor do jogador. Ele flutuou e fechou os olhos. Algo passou por seu peito. Foi assim que ele conseguiu o poder do pergaminho mágico. O guerreiro recebeu a profissão oculta única, chamada Imperador das Cartas Pretas. Agora seu talento se tornou a fundir cartas pretas. Todos os detalhes restantes podem ser visualizados no painel de características. Foi o que o jogador fez. Havia um nome na informação no campo de apelido que dizia que ele ainda não havia sido selecionado. Nível 0, HP 100 IP 100. Profissão, Imperador das Cartas Pretas. As competências profissionais ainda não estavam abertas. Depois de estudar cuidadosamente todas as características da carta, o protagonista decidiu descobrir sobre o talento da profissão. Assim, Zounan aprendeu que 2 cartões são necessários para a síntese. Uma certa quantidade de MP é gasta quando usado em um cartão mutante sintetizado, e quando um certo nível é atingido será possível aumentar o nível de talento. Essa informação surpreendeu o cara e ele ficou um pouco confuso. Então gritou que era simplesmente excelente e os olhos do jovem brilharam. Todo mundo sabe perfeitamente que no mundo dos jogos de cartas, cartas são poder. As regras do mundo em que o prota vivia eram semelhantes às cartas de baralho. O sistema chama cada jogador de um guerreiro de cartas. Aqui os seres vivos são cartas. Há até cartas de armas, e cartas com meios de comunicação. Existem 5 tipos de cartões diferentes na cor branca, verde, azul, roxo e laranja. A maneira mais fácil é obter um cartão branco, mas ele é o mais fraco de todos. Com exceção desses tipos de cartas, existem 2 tipos de cartas especiais que são pretas e vermelhas, mas a cor dessas cartas não reflete sua força, então elas podem ser fortes e fracas como brancas. No entanto, se é um cartão fraco ou forte, a capacidade pode ser melhorada após ser fundidas ou amplificadas. Uma receita é necessária para melhorar ou fundir, mas se não houver receita e o procedimento for bloqueado, todos os materiais no mapa simplesmente desaparecerão. E agora que Zounan se tornou o Imperador das Cartas Pretas, ele não precisa de receitas. Ele já imagina fundir um pacote inteiro de cartas, mas como levou muito tempo para Zou alcançar a missão oculta, e agora está no nível 0, ele primeiro precisa alcançar o resto dos jogadores que estão no dia 20 o mais rápido possível. O jogo começa sempre com uma carta branca. Agora que ele está no nível 0, pode obter do artigo da deusa na base secreta. O jovem se aproximou da estátua e pediu para receber o melhor cartão de todos. Ele recebeu a carta de Urso Polar Pambou, uma carta de invocação. Quando um jogador faz uma chamada, o urso luta por ele.
a força é de 10 a 30. A recuperação é de uma unidade de saúde por minuto. Não há habilidades. O mapa pode ser atualizado para 2 estrelas usando pedras de neve. A estátua da deusa perguntou se o jovem estava fazendo um guia de treinamento em uma base secreta, mas ele respondeu que só foi deixado aqui após sua partida. Mas isso não significa que ele é um iniciante, porque ele está aqui há mais de 6 meses e sabe tudo perfeitamente bem. A base secreta é um espaço exclusivo para qualquer jogador. Ele tem até 5 fichas, um cofre, um portal de teletransporte e uma estátua da deusa para usar seu novo talento. Então precisava de 2 cartas, mas ele só tinha uma. Então decidiu que deveria ir para o salão da missão e fazer uma tarefa para iniciantes. O cara escolheu a missão de derrotar um galo treinado. A recompensa era desbloquear missões exclusivas, testes e missões aleatórias, desbloqueando o sistema de bate-papo, assim como um cartão branco aleatório. Depois de escolher uma missão, o protagonista entrou no portal e foi ativado no local da missão. Zou se preparou para a batalha. Ele está num apartamento de iniciante, e um galo estava caminhando ao seu lado. Então Zounan chamou o urso polar e ordenou que ele derrotasse o galo inimigo, que não quer se render sem resistência, mas o inimigo foi imediatamente derrotado, e a recompensa foi recebida. O jogador recebeu um cartão branco de 2 estrelas. Quando Zou finalmente tinha 2 cartões brancos em suas mãos, ele decidiu que era hora de fundir, mas surgiu uma notificação de que 20 MP são necessários para a fusão de mapas. O protagonista decidiu fundir sob a influência do talento do Imperador da Carta Negra. A receita para a síntese não era necessária e ambos os cartões foram sintetizados com sucesso. Um cartão preto de 2 estrelas é normal. Este cartão é um cartão de convocação. Com sua ajuda o panda lutará ao lado da carta de guerreiro. Seu poder de ataque é de 10 a 20, recuperações de 3 pontos de saúde por segundo. A velocidade de ataque é de 1 golpe por segundo. A habilidade passiva dos pandas de frango é um ataque esmagador. Cada ataque com uma probabilidade de 5% pode causar 30 danos a todos os alvos inimigos dentro de um raio de 3 metros um do outro com a ajuda da síntese. Este mapa pode ser melhorado para 3 estrelas usando a joia da selvageria. Zou ficou muito feliz porque 2 cartas de baleias beluga foram sintetizadas. Ele conseguiu um cartão no nível verde. Naquele momento, ele percebeu que agora poderia superar os outros jogadores porque era o imperador das cartas pretas. Era hora de escolher a próxima missão, e o jovem decidiu que agora uma missão com um requisito abaixo do nível 10 seria melhor. A missão foi selecionada. Ele deve ir para a vila costeira de pescadores de Casanar e repelir 9 ondas de ataque do Homem-Peixe Maligno por 100 minutos, e também eliminar o líder do Tubarão Homem-Peixe. Agora ele só podia escolher o nível de dificuldade e ele escolheu o que mais lhe convinha. Quando o protagonista entrou no bate-papo da missão, os outros não se emocionaram. Eles escreveram que ele não sabe nada sobre o mundo das cartas e definitivamente não vai lidar com essa missão com seu nível. O protagonista não gostou muito deste desenvolvimento, então decidiu apenas aturar, já que os outros jogadores queriam assim. O cara apenas cutucou aleatoriamente. Ele ligou o nível fácil e chegou aos iniciantes. O alvo era a pequena vila de pescadores de Casanar, que fica no centro do mapa. A partir dele há estradas para o leste, sul e oeste. No final da estrada há portais no ataque do Homem-Peixe. Então, quando os pescadores renascerem, 3 estradas serão abertas. Um destacamento de Homem-Peixe é enviado em cada direção a cada 10 minutos, 9 ondas no total. A cada onda, o número de ataques inimigos aumenta. Ao mesmo tempo, os chefes aparecerão na terceira, sexta e nona ondas. Na terceira onda o guerreiro Jason aparece, na sexta onda o guerreiro Chasika aparece, e na nona onda o chefe final conhecido como Velho Shao aparece apenas para concluir seu assassinato e completar a missão. Finalmente, a missão de proteção de Casanar, o primeiro nível com 4 jogadores na equipe começou. Um jogador perguntou ao protagonista se ele poderia guardar o Portal Sul. Zou respondeu que poderia, mas nesse caso tudo ficaria por conta dele. O cara virou e disse que Zou é muito engraçado, já que ele nem quer se esforçar no jogo. Zou não gostou muito dessas palavras porque todos aqui eram um mob, então pode ser difícil para ele vencer.
Ele decidiu que mesmo ainda estando no nível iniciante, ele deveria apenas pegar uma carta e passar de nível, embora fosse mais fácil pegar uma tarefa do NPS, construir todos os tipos de fortificações e reparar torres de vigia. No entanto, a missão já havia começado e Zounan decidiu que ele iria apenas vencer. Ele chama seu panda e ela disse que faria todo o trabalho sujo. O protagonista viu o NPS, que dá a tarefa de construir fortificações. Os veteranos chamavam isso de tarefa de mover tijolos. O cara decidiu que precisava encontrar 200 tijolos na aldeia e apenas bloqueou a estrada dos portais leste e oeste. Então o homem-peixe só poderia passar pelo sul, o que facilitaria muito a defesa. O jogador se aproximou do mestre e disse para trazer 200 toras para que ele pudesse reparar 2 torres no sul. Depois de reparar a torre de vigia, se o NPS ainda estiver vivo, você pode escalar a torre para melhorar a força e o alcance do ataque. O protagonista andou pelo perímetro da missão e viu outro personagem embutido. Ele decidiu que completaria sua tarefa de coleta, já que ela definitivamente deveria ter uma poção. Se você der a poção a um ancião, ele liberará um ataque de cura a cada 10 minutos, o que vai curar 10% da força de cada jogador e animal da aldeia. Finalmente, o Imperador das Cartas Negras começou a construir uma fortificação e pensou se seus companheiros ajudariam. Durante esse tempo o mar ficou agitado, o sistema de teletransporte do Homem-Peixe foi ativado. Havia informações sobre o possível aparecimento da primeira onda. Cada jogador tem informações sobre os assassinatos. Todos marcaram 0. 20 minutos depois 2 ondas de monstros haviam passado e uma terceira estava prestes a chegar, assim como o guerreiro Jason. O primeiro jogador eliminou 300 alvos. O segundo eliminou 298. O terceiro apenas 2 alvos e o protagonista não eliminou nenhum. Um dos jogadores começou a xingar o prota, dizendo que o primeiro chefe Jason chegaria e ele não tinha feito nada em 20 minutos de jogo. O primeiro chefe da missão chegou. Ele estava bem na frente do protagonista. Jason correu para o inimigo, mas ainda faltavam 30 voltas para o reforço, então Zou ficou um pouco confuso. Jason correu para atacar o monstro panda, que lutou com adversários e até derrotou o chefe. O protagonista achou que invocar monstros é muito bom porque senão ele já não estaria vivo. De repente, apareceu uma notificação de que um dos membros do esquadrão foi de base. Essa informação incomodou um pouco os outros jogadores, então os outros dois deixaram o jogo para não perder tempo. Mas o protagonista estava determinado a lutar, então decidiu lutar sozinho e mostrar o que era capaz. O jovem continuou a arrastar tijolos para se fortalecer e finalmente terminou. Ele pediu ao mestre que construísse fortificações. Depois de um tempo a fortificação foi construída. Havia ainda a missão com a torre de vigia e a poção. O protagonista decidiu que valia a pena terminar a missão com a poção primeiro porque o panda já tinha um nível crítico de pontos de saúde. Depois de completar a missão, o jogador deu a poção e a saúde da fera foi restaurada. Agora ele continuou lutando com os oponentes. O segundo chefe já chegou e correu para o panda, mas foi eliminado instantaneamente. Finalmente, chegou a hora da última onda decisiva. O líder do peixeiro chegou ao campo de batalha. Tudo o que restava era eliminar o velho chá e a missão seria concluída. O protagonista ficou de pé e viu sua fera lutar contra o tubarão. Podíamos ver a diferença no poder de ataque, mas o panda estava se recuperando rapidamente graças à poção. Zul tirou o tridente do líder e depois o eliminou. Foi uma vitória. Havia informações de que o líder do peixeiro foi derrotado. O ataque foi repelido 89 minutos e 46 segundos, como recompensa por derrotar 10.000 monstros. Zounan recebeu um baú de tesouros. Todas as recompensas já estavam nesta base especial e o jogador poderia voltar para o salão de missão. O Imperador das Cartas Pretas encontrou uma carta de tubarão e uma carta de tridente, que deixou o cara muito feliz. Quando ele veio aos seus tesouros, havia 3 baús à sua frente. O sistema parabenizou o jogador por chegar ao segundo nível. O protagonista olhou para os baús à sua frente. Parecia que eram alguns tesouros raros, então ele decidiu que deveria levar todo o conteúdo, porque não se sabe quando isso poderia ser útil para ele. No momento, o homem tinha 2 pontos de habilidade que melhoram a habilidade de identificação, então o cara pensou que agora ele definitivamente seria capaz de identificar cartas brancas ele mesmo. E se você continuar a melhorar a habilidade, você será capaz de identificar cartões verdes e azuis.
O cara melhorou a habilidade para o segundo nível e uma notificação apareceu, que dizia ser necessários 10 mana para identificar o cartão. O sistema perguntou se o guerreiro realmente quer identificar o cartão. O imperador do cartão negro aceitou a identificação e recebeu o urso de batalha preto. Quando chamado para lutar corpo a corpo, luta abaixo ao lado do jogador. O protagonista não gostou do guerreiro de cartas e ele decidiu procurar algo melhor. O próximo foi o cartão do bravo morador da aldeia de Sojin. Era uma carta de arqueiro que poderia ser usada na busca pela defesa de Kazanar. O mapa só pode ser ativado depois de completar a missão de construir fortificações e reparar a guerra. Quando a missão for concluída, o arqueiro subirá na torre e se tornará um defensor. Ele pode ser usado na missão apenas se um dos jogadores eliminar 10.000 peixeiros. Um jogador pode ter apenas uma dessas cartas. Se esse cartão já existir, ele é substituído por uma recompensa de 500 moedas. O protagonista achou que essa carta já é melhor que a anterior, mas infelizmente é só uma. De repente, surgiu a ideia do jovem de conectar a carta do arqueiro com a carta do urso. O jogador sintetizou as cartas e recebeu uma nova carta, o Urso Valente. A informação disse que este cartão pode ser usado para completar todas as fortificações e reparar a torre de vigia em 3 minutos, após aquele arco abaixo aparecer. Pode ser usado para novos ataques. O efeito especial do mapa é que ao completar uma missão, ele ativa automaticamente fortificações e torres defensivas. O homem olhou para o mapa com um brilho nos olhos porque era a coisa perfeita para completar a missão. Além do fato de que essa carta pode ser usada em outras missões, ela também não tem limite de uso. Então o cara já estava pensando em como fazer muitas cópias dela. Zou voltou para a missão de defesa do Kazanar. Ele viu o panda lutar contra os homens peixes e vencê-los por 1 a 1. Ele pegou o cartão tridente e achou que deveria ser mais fácil desta vez, então o jovem decidiu que deveria esperar um pouco e talvez pudesse encontrar algumas coisas boas na missão. Na floresta fora da aldeia existem 6 tipos de itens que podem ser coletados. São 6 criaturas: um homem-peixe mutante, um chacal de cabelos grisalhos, uma cabra negra, um duende blindado e uma fenda no pântano. O último é o mais poderoso, é um golem de granito. Você pode obter certas coisas de cada um dos monstros, desde que você tenha obtido em uma missão. Alguns jogadores criam equipe, eles mandam outros para passar de nível, mas no caso do protagonista, ele vai sozinho. Zou está muito arrependido por só poder eliminar o Homem-Peixe agora. Quando o Prota derrotou o inimigo, ele foi recompensado com um sabre canhoto, e itens especiais tiveram que ser dados aos mestres para receber uma recompensa em troca. Mas o cara sabia que a recompensa seria uma poção comum que restaura pontos de saúde, e se você lutar com 2 mãos você pode conseguir 5 moedas, e infelizmente a mão direita não tem muito poder. O jogador decidiu voltar para a aldeia e viu a rapidez com que sua fera de invocação acabava com o velho chá. O Imperador das Cartas Negras passou por essa missão novamente e desta vez eles tiveram que dar outro baú para uma passagem adicional. Agora Nan tinha até 4 baús, o que ele considerava uma recompensa muito boa. Em um dos baús havia um diamante que poderia ser usado para melhorar a base, bem como um pergaminho. Isso pode ser um portal ou apenas como uma decoração na base. O jovem realmente esperava que houvesse outro urso negro, porque queria fazer outro valente urso guardião. Então ele tirou uma recompensa medíocre em sua opinião, era um sapo que só pode ser sintetizado com cartas conhecidas. O guerreiro não sabia o que fazer dessa carta. Talvez um sapo valente. Depois disso, o homem decidiu que iria apenas olhar no banco de jogos para ver se tinha um cartão de urso preto lá. Mas quando a carta foi encontrada, seu preço acabou sendo muito grande e o jogador pensou que não seria capaz de ganhar tanto em toda a sua vida, e ninguém provavelmente compraria por tal preço. O cara começou a procurar mais e encontrou 10 cartas por apenas 666 moedas, o que lhe pareceu aceitável. No entanto, ainda não havia moedas suficientes porque a conta dele tinha apenas 81 moedas. O Imperador das Cartas resolveu falar no chat da Caverna do Rei, onde as cartas são vendidas. Ele perguntou se era possível comprar cartões mais baratos. O vendedor ofereceu 100 cada, mas o Prota queria ainda mais barato e perguntou se era possível baixar o preço para 70. O proprietário ofereceu ao jogador para comprar 5 cartas por 350, mas Ounan também não tinha esse tipo de dinheiro. Então o cara disse que encontraria as moedas e voltaria mais tarde. Nan não podia mudar de ideia. Ele só podia vender o tridente. Difícil, mas prometeu a si mesmo que assim que ganhasse seria 2 deles.
o jogador publicou o produto e depois de um tempo a carta foi comprada por 1.888 moedas. Essa notícia deixou o vendedor muito feliz, pois precisava do dinheiro. Neste momento, o cara comprou até 10 cartas de urso preto com essas moedas, o que fez com que ele se sentisse orgulhoso de si mesmo. Quando Nan lançou a síntese de mapas, ele se perguntou se seria capaz de criar um esquadrão que faria todo o trabalho. Ele fez uma nova carta e percebeu que poderia fazer várias ao mesmo tempo, então ele definitivamente ficaria rico. O Imperador das Cartas Pretas decidiu entrar na missão de defesa de Khazan-Ar. No entanto, ele foi constantemente afastado de todas as equipes devido ao seu baixo nível. Claro que o cara ficou muito bravo com esse comportamento dos outros, porque ele não era nada novo no jogo e sabia muito mais do que os outros. De repente, o Prota viu uma notificação de que precisavam de um mestre para arrastar tijolos. Quando Zou entrou no chat, ele imediatamente pediu para não tirá-lo porque ele é muito bom em trabalhar com tijolos. Mas os homens ainda estavam insatisfeitos com o segundo nível do cara, e alguém do time sugeriu procurar um aliado do quinto nível porque iriam coletar 1.600 tijolos. O guerreiro de cartas achou que esses jogadores queriam demais, então o jovem decidiu oferecer seus membros da equipe para passar o nível oculto. Quando leram sobre o nível oculto, muitos começaram a pensar que o protagonista realmente não era um nob. No bate-papo, um jogador com o apelido Thunderbolt escreveu que o nível oculto abre apenas uma vez por dia, então você deve ter cuidado com a escolha. Em seguida pediu ao nosso Imperador das Cartas para mostrar seu cartão, e Nan enviou uma foto do cartão do Urso Valente. Os jogadores ficaram surpresos porque o cartão é mais frio do que o guarda. Todos do bate-papo concordaram e disseram que se Zou não precisar de uma recompensa, ele pode desistir no final do jogo. O esquadrão foi montado na missão de defesa de Khazan-Ar. De repente, o local mudou e a aldeia desapareceu. Apareceu uma notificação de que os jogadores devem proteger Khazan-Ar. Nan pegou um mapa e anunciou o início da coleta de tijolos. Os jogadores começaram a fazer o seu trabalho, mas quando os membros da equipe viram os animais na aldeia, eles se interessaram muito e se distraíram um pouco. O Imperador das Cartas disse que eles deveriam voltar ao trabalho e todos o ouviram. Finalmente a missão foi concluída. Os jogadores se despediram e depois disso Prota recebeu muitos pedidos para adicionar amigos. Em seguida, Nan voltou para a missão novamente e disse a um membro de sua equipe que eles não precisavam lutar contra monstros, deve apenas dar uma caminhada. O cara respondeu que após reforçar as paredes o local já estaria estável. De repente apareceu um monstro mecânico no jogo, o que surpreendeu muito a todos. Zou assistiu com admiração enquanto seus guerreiros lutavam. Lhe pareceu muito legal. Ele ainda viu um dos membros de sua equipe lutando contra monstros. De repente, apareceu uma notificação com um pedido para ficar mais atento porque um homem-peixe está se preparando para um ataque. Nan viu algumas projéteis voando contra ele e ficou muito surpreso, porque os peixes têm muito medo do fogo e não têm onde pegar armas. Mas quando os projéteis se aproximaram, o protagonista viu que eram peixinhos. Um monstro mordeu ele no cinturão, mas felizmente tinha um urso valente que repeliu o ataque e salvou seu mestre. Zou assistiu sua batalha e pensou que esta era uma verdadeira fusão de tecnologia e força física. De repente um dos membros da equipe disse que o Imperador deveria apenas ir para a floresta em busca de troncos porque é muito perigoso no campo de batalha. Mas, claro, Nan percebeu que seu aliado estava simplesmente com medo de que ele levasse todos os troféus para si. Embora tenha gostado muito da oferta, ele foi para a floresta com seus 2 pandas. Ele pensou que o modo furtivo não afetava a força dos monstros de forma alguma, e que deveriam tentar construir uma fortificação na floresta. Ele descobriu que isso é perfeitamente possível. Inesperadamente, o Imperador sentiu a aproximação do perigo. Quando se virou, viu que um projétil voava diretamente contra ele. Em seguida, o cara decidiu correr para frente, mas bateu em alguma parede invisível. Em seguida o peixe colidiu com ela. Por causa disso o jogador teve uma ótima ideia de como destruir um golem de granito com uma habilidade de arremesso impressionante. Para começar, era necessário atrair a atenção do monstro. Então o panda jogou um machado em sua cabeça. O monstro de pedra ficou furioso e correu para atacar seu agressor, mas correu e bateu em uma parede invisível. Zou ficou encantado, pois esperava que os jogadores pudessem saquear árvores, mas monstros não. Agora era possível usar a parede invisível e atacar o golem de granito à distância na floresta, e ordenar que o urso eliminasse o inimigo.
Mas de repente o golem pegou uma pedra enorme e o cara ficou um pouco assustado. A pedra sobrevoou a cabeça do jovem. Ele olhou para cima. Neste momento, membros de seu esquadrão estavam lutando com o peixeiro quando um som alto foi ouvido. Um dos jogadores perguntou se Zou de repente decidisse atacar o golem de granito. Outro jogador respondeu que isso é simplesmente impossível porque com tamanha diferença de força, o resultado da batalha já é óbvio para todos. Mas a pedra não caiu sobre o guerreiro. O pando cobriu consigo mesmo e quebrou o objeto em duas partes. O prota olhou para cima e pensou com admiração sobre como ele tinha certeza de que assim que o urso estiver na torre de vigia, o mapa seria ativado imediatamente e ele seria capaz de usar armas, mas o golem de granito só poderia ativar aquelas criadas a partir de carne e osso. O prota fala que o oponente não tem habilidades de cura, o que significa que ele só precisa ser atacado até o fim, como a besta invocada fez, mas infelizmente o dano dos pandas era muito pequeno, o que significava que levaria 40 minutos para derrotá-lo e poderia não haver tempo suficiente. Finalmente, uma notificação apareceu que os jogadores defenderam com sucesso a cidade por 120 minutos, e repeliram todos os ataques dos homens-peixes. Agora eles podem ir para a base secreta para sua recompensa. Como esperado, não houve tempo suficiente para destruir o golem, mas o Imperador das Cartas já conhecia as regras e decidiu que da próxima vez o faria sozinho. Após completar a prova, o nível do homem subiu para 3, ele foi para suas recompensas, e achou que a missão escondida realmente não era ruim, pois além de quedas da desova automática de monstros, a recompensa também dobrou. Há até recompensas muito raras em um baú, como o Cavaleiro Pérola e a Pólvora do Fundo do Mar. O jogador se aproximou do baú de presentes. Ele queria muito descobrir o que há de interessante nesse baú. Quando abriu, ele viu ali um certificado de passagem das moedas da fortaleza e várias cartas. A primeira carta foi um canhão de homem-peixe da primeira edição, que surpreendeu o prota. Esta carta poderia ser ativada para a batalha. Ele pode ser usado como um projétil apenas de pequenos peixes, que pousam como projétil, e perdem metade de seus pontos de saúde, com algumas exceções. Na verdade, este mapa era muito bom, mas o protagonista não conseguia descobrir onde os monstros pegaram as balas de canhão e o canhão. No entanto, o cara decidiu que era possível combinar essa carta com a carta Seguidor de Deus Tubarão que ele ganhou recentemente. Quando o jogador começou a síntese, ele disse com uma risada que esperava algum tipo de Deus, canhão ou canhão divino, e não um seguidor do Homem-Peixe. O sistema parabenizou pela conclusão da síntese e pelo recebimento do cartão de seguidor raio. Com uma estrela, o jovem cuidadosamente se familiarizou com o novo assunto, e embora o poder de ataque dependa do Homem-Peixe, ele notou que a arma tem uma boa visão e alcance de tiro, então pode ser testado em ação. Para começar foi necessário comprar conchas. Havia apenas um vendedor de conchas com o apelido de Rei da Caverna. Era o mesmo de quem Nan havia comprado recentemente 10 ursos. O Imperador das Cartas perguntou se o rei poderia sintetizar cartas, mas ficou sem resposta. O protagonista perguntou se era possível comprar 10 conchas de peixeiro, e o vendedor respondeu que poderia acrescentar mais 10. Zou relatou que precisava de todas as 20 peças. O jovem olhou para as mensagens de bate-papo e refletiu que o rei tem 100 de habilidade de síntese de cartas, e ele tem muita sorte que o sistema de jogo é projetado para que cada vez que uma pessoa atinge o 10º nível, ele possa escolher uma habilidade aleatória entre as 3 oferecidas a ele. As habilidades são divididas em comuns, especiais e profissionais, e embora a habilidade de criar mapas seja bastante comum, ela aparece muito raramente, então poucos jogadores podem se gabar de tal talento. O protagonista decidiu sintetizar todas as cartas brancas que tinha, e depois de sintetizar o seguidor de armas, ele ficou muito preocupado com o que o resto das cartas seriam chamadas. De repente, durante a síntese das cartas, o jogador decidiu que finalmente entendia a lógica de criar cartas. Por exemplo, ele tinha um cartão de coelho estúpido, que acabou sendo uma síntese de um caracol descuidado e um coelho estúpido. Acontece que cada carta que Nan recebe é criada a partir de 2 junções de cada carta, que são selecionados aleatoriamente. Após a síntese, a carta pode se tornar ainda mais fraca, e se você sintetizar 2 cartas com uma estrela, então no final você receberá uma carta com uma estrela. O jovem decidiu testar sua teoria em 2 mapas. Ele recebeu um cartão de cachorro e imediatamente o jogou no chão. Ouviu um pequeno cachorro aparecer do mapa, que como o jogador notou, tinha uma bolsa para artefatos e que poderia procurar tesouros.
Isso parecia ser uma carta muito boa e ele se abaixou com um sorriso e acariciou o filhote. Depois disse que agora o levaria em uma caça ao tesouro. Dodge abanou alegremente o rabo e seguiu seu mestre. Depois de algum tempo, o protagonista tentou derrotar o golem de granito novamente e conseguiu. Como recompensa ele recebeu 100 pontos de jogo e 30 diamantes, além de um certificado por ter derrotado um golem. Ele andou pelo campo e procurou tesouros. O cachorrinho parou perto dos tesouros. O imperador dos cartões pretos se aproximou do animal de estimação e tirou uma carta verde do depósito. O jovem ficou muito satisfeito com a cor do cartão, pois significa que ele subiu bem. Era o mapa de 6º nível do General da Montanha. Quando a carta é ativada, o general luta do lado dos jogadores, e também aumenta a proteção de todas as equipes amigáveis 3 vezes. O protagonista olhou para o objeto em suas mãos e admirou o quão bom este cartão é, porque além da proteção, tinha até uma habilidade de aura. O rapaz alegre até começou a beijar o cartão, mas de repente percebeu que só poderia usar o cartão no 5º nível e ficou muito chateado, baixando a cabeça. Então, quando o guerreiro veio a seus sentidos, ele pensou que primeiro ele deveria adicionar uma estrela ao nome do seguidor de armas. Ele chamou o seguidor e disse para usar o homem-peixe para a agricultura, e o urso valente vai para outro lugar por enquanto. O próprio proprietário foi até a aldeia para fazer o inventário. Outra coisa que o filhote encontrou foi uma bola que caiu de um golem de granito. De acordo com alguns jogadores, ele pode ser dado a um ancião e o imperador das cartas decidiu que deveria tentar. Quando entregou o coração do golem de granito, o ancião agradeceu ao guerreiro e perguntou se ele sabia que esse coração poderia ser usado em um golem de argila. Ele receberia 5% do poder dos golem de granito. O protagonista acredita que isso era apenas uma pequena melhoria e era simplesmente inútil. No entanto, o ancião disse que apesar do jogador ter um nível baixo ele vai lhe dizer um segredo importante. O ancião disse que antes de obter o 5º nível em uma missão, quando 4 pessoas protegem Kazanar, e quando o número de homens-peixes eliminado for 666, você pode obter a conquista escondida e pegar recompensas especiais. Uma notificação apareceu de que Nan havia dado o coração do golem pela primeira vez, e embora seu nível esteja abaixo do 5, todos os outros requisitos são atendidos. Assim, ele recebe a conquista oculta do Homem-Peixe 666. Tal acontecimento deixou o jogador muito feliz. Depois de um tempo, um velho amigo dele com o apelido de Não Sou um Herói, escreveu para o Imperador de Cartas Pretas. Ele escreveu que um modo de jogo, Poder de Chama Ilimitado, foi lançado recentemente e convidou-os para jogá-lo juntos. Essa oferta interessou o jogador, mas ele decidiu descobrir com mais detalhes. O companheiro explicou que usar cartões lá não desperdiça mana. Não há necessidade de recarregar e a besta invocada renasce imediatamente após ser abatida. O imperador disse que parecia ser muito legal. Além disso, ele tinha acabado de melhorar os indicadores e o número de cartas, mas no momento ele quer jogar uma missão para que este modo possa ser jogado outra vez. O amigo concordou. Zounan foi passar a missão novamente. Ele viu uma equipe e entrou no bate-papo, mas ainda assim, como sempre, eles estavam infelizes por ele só ter o 3º nível. Em seguida, o jovem escreveu que poderia fazer qualquer trabalho sujo, como cortar árvores ou realizar missões de busca. Além disso, ele já havia passado por essa busca algumas vezes sozinho. Então, se o levasse, definitivamente não se arrependeriam. Em seguida, o jogador enviou uma de suas cartas, o urso valente de arco baixo. Todos entenderam que o mapa era bem forte. Assim, eles aceitaram um novo jogador em seu elenco. Finalmente, todos se reuniram no campo e o jogador Lin Yan se aproximou do imperador, dizendo que estava esperando suas instruções. O protagonista observou que o parceiro tem um nome muito interessante. A garota com cabelo rosa disse que ela e seu amigo mais forte iriam para o leste-oeste para bloquear a Estrada dos Monstros, e depois de 2 ondas eles voltariam e então todo o trabalho duro iria para o resto. Quando Yannis ouviram seus companheiros lutarem, Yan ficou encantado e disse que foi muito legal porque foi a primeira vez que ele viu alguém lidar tão rapidamente. No entanto, o homem que estava sentado na grama perto da árvore disse que isso não era muito bom. O protagonista disse ao seu camarada que seus guerreiros touros eram muito bons. Os jovens responderam que ele não mostra essa carta para pessoas comuns, mas é muito bom em atacar. Ele também disse que tentou completar essa missão sozinho, mas ainda não conseguiu vencer. Então, aparentemente, o imperador seria mais forte do que ele.
Ian pediu ao Prota para adicioná-lo como um amigo e o homem concordou. Estatísticas de eliminação de jogadores apareceram. O jogador mais forte derrotou 900 monstros, a Garita eliminou 846 monstros, Ian destruiu 498, e o protagonista exatamente 666. Quando o Prota percebeu isso, ele viu que era hora de desaparecer silenciosamente de vista. O cara olhou para o aliado e disse que também lutaria contra monstros. Ian não se importou porque eles já tinham completado todas as tarefas, e além disso, ele mesmo queria andar por aí e observar. Houve um anúncio de que a missão foi concluída e todas as recompensas foram enviadas para uma base secreta. Zou completou a tarefa oculta e foi recompensado com pontos de experiência, moedas de ouro e uma habilidade especial fortalecendo a pequena carta. Finalmente o protagonista chegou ao 5º nível. Isso deixou muito feliz porque ele estava esperando isso por tanto tempo. Além disso, o cara recebeu um cartão branco de 5 estrelas do Homem-Peixe. As instruções diziam que se ele fosse convocado, poderia ser usado como projétil para um canhão. O imperador ficou encantado porque seria capaz de criar um exército de peixes, e com esse ritmo todos estariam acabados. Quando Zou retornou à aldeia, ele notou que nenhum de seus membros da equipe havia saído ainda. A menina perguntou como era quando a vitória era trazida para você em uma travessa. Outro jogador também ficou indignado porque seu parceiro desapareceu no meio da batalha e além disso, eles derrotaram 3.000 monstros, e o protagonista não derrotou nem 1.000, Ian tentou defender seu amigo, assegurando que o Imperador de Cartas tinha completado todas as suas tarefas e sem ele, eles não teriam sido capazes de se defender assim. Então a garota ao Prota 2 lutas no novo local. O protagonista concordou e só riu porque entendeu perfeitamente que essa jovem só quer ganhar pontos na arena graças a ele. Mas ela claramente atacou a pessoa errada e é hora de o jogador mostrar a sua força. As arenas foram divididas em 5 níveis de alto a baixo: diamante, ouro, prata e bronze. Há apenas 2 locais na arena bronze, a arena dupla e a arena de batalha. Se você ganhar, pode ganhar pontos. A pontuação inicial dos jogadores é 0. Os pontos da arena podem ser trocados por cartas exclusivas. Com um certo número de pontos você pode obter várias recompensas por conquistas. A garota se ofereceu para fazer uma aposta de algumas moedas e tratou como uma loteria. Mas Ian estava infeliz que ele precisava apostar dinheiro. O cara que estava com a garota riu e disse que para se divertir, os times deveriam apostar 100 moedas, e depois perguntou se seus adversários não tinham nem 50 moedas cada. Então Ian ficou um pouco irritado e disse que ninguém se atreve a olhá-lo como sujeira, então ele apostaria 200. O protagonista disse que estava se juntando à aposta do amigo. Na verdade, o Prota entendeu que seu parceiro, embora pareça um tolo, é realmente muito honesto, e depois de fazer a aposta, de acordo com as regras o vencedor terá que compartilhar a renda. A garota provavelmente está confiante em sua vitória. Os adversários achavam que Zounan e Ian pareciam confiantes demais para aqueles que nunca tinham estado nesta arena. A menina disse que eles não deveriam deixar os inimigos reagirem e precisam começar rapidamente. A equipe tem 5 minutos para chegar ao campo de batalha. Enquanto Zou e Ian estavam andando, eles conversaram. O imperador perguntou se Ian não tinha medo de perder quando apostava tanto dinheiro. Ele respondeu que não tinha medo porque tinha visto o Prota jogar, o que significa que ele definitivamente não é um iniciante no jogo. Nan respondeu que seus companheiros não pareciam um novato. Finalmente todos estavam prontos para lutar. Ian disse ao homem para não gastar todas as suas forças de uma só vez, porque quanto mais rounds, mais dinheiro eles poderiam obter. Começou uma forte batalha. Ian olhou para o andamento da batalha, e percebeu que embora eles tenham conseguido deter seus inimigos por algum tempo, seu resultado não foi muito impressionante. O protagonista respondeu que vai ficar tudo bem, ele só precisa esperar um pouco até que seus valentes ursos construam torres de vigia. Aí vai ficar muito mais fácil para eles. Os ursos construíram torres e começaram a atacar os adversários. A menina ficou surpresa que a equipe realmente tinha algo em reserva, mas seu parceiro a consolou, dizendo que ela poderia contar com ele e que ele resolveria tudo. Ian notou que a linha de defesa não está resistindo e seus touros já estão sendo atacados por aranhas, cobras e ratos. Nesse momento, outro panda foi de base. Então o Imperador das Cartas Pretas decidiu que era hora de usar uma carta especial. Ele usou a ativação. Teve um cara com uma arma que perguntou quem estava atirando porque não tinha cartuchos. Então ele começou a pegar o pequeno peixe e carregar o canhão com eles.
Os projéteis voaram direto para o alvo. Ian perguntou surpreso se foi realmente um cartão verde. O prota respondeu que todas as cartas ruins acabaram, então não é ruim atirar também. O nível de habilidade do atirador foi aumentado após cada tiro. Finalmente, o seguidor de canhão elevou seu nível de habilidade em batalha para 2 estrelas, e a carta foi atualizada para 2 estrelas. O atirador continuou a atacar, e Ian não deixou de se surpreender que seu amigo também poderia melhorar o ataque. Finalmente 20 minutos de combate se passaram e Ian disse que era hora de terminá-lo. Em seguida colocou uma armadura líquida. Nan ficou agradavelmente surpreso com a transformação de seu parceiro. Ian se virou, olhou para o companheiro e disse que sabia que ele não era um novato, e agora que eles conhecem os segredos um do outro, ele realmente espera que não o cubra. O imperador riu e perguntou como era interessante jogar tanto tempo e devagar, sem revelar o outro. Ian respondeu que ele mesmo só recentemente havia mostrado seu cartão com um canhão. Uma risada foi ouvida em resposta, e Ian disse que ele realmente esperou muito tempo desta vez. Em seguida, o protagonista ofereceu ao parceiro 300 moedas e em troca ele iria a campo e organizaria um show lá, e imediatamente concordou com tal oferta com um sorriso no rosto. E ele disse que agiria como um verdadeiro profissional e correu gritando. Pouco tempo depois, apareceu um anúncio dizendo que Ian foi de base e todos os cartões foram removidos. No campo de batalha os adversários já estavam comemorando a vitória. O cara disse que tinham passado apenas 20 minutos e eles já derrotado um. A moça acrescentou que eles devem aproveitar e atacar o segundo para vencer a luta com certeza. Então 5 minutos se passaram, depois 10 e depois 20, o protagonista não se mostrou. Os inimigos estavam todos esperando e não sabiam o que fazer ou pensar porque talvez seus rivais estivessem assistindo. Então eles viram um panda lutando contra seus monstros. Havia outro panda em uma torre, atrás do qual Ian estava escondido, e os inimigos começaram a gritar que ele estava apenas trapaceando, e deveria sair para combatê-los em uma luta justa. O protagonista apenas esfregou sua orelha, dizendo que eles fazem barulho em sua orelha como moscas. Em seguida, olhou para os adversários e disse que todos os seus animais já haviam sido derrotados então por que eles não convocam mais alguns. Esse é realmente o nível dos mais fortes. O jogador ao lado da menina chamou todas as suas feras para atacar os adversários e destruí-los, mas 20 minutos depois todos os seus animais estavam derrotados e eles estavam juntos novamente. Vendo isso, o cara ofereceu para recuar e a moça respondeu que assim eles não teriam dinheiro nem vitória, mas perderiam de qualquer maneira. O homem gritou para o protagonista que eles se lembrariam dessa vitória, e voltaria para se vingar. E assim a batalha terminou. Depois disso a garota mandou uma mensagem para o protagonista, com uma oferta para jogar na arena do templo. Em resposta, ele escreveu que ainda não havia jogado nesta arena. Então a menina o chamou de covarde. Existem 4 templos fortes no Templo do Ventilador do Mar. Você pode se juntar ao Templo da Glória, o Templo do Valor, o Templo da Tranquilidade e o Templo dos Amaldiçoados. Cada um desses templos tem suas próprias armas e suas próprias tecnologias. O jogador pode se juntar a qualquer templo. Caso o templo vença, o jogador também ganha, movendo-se para o centro do mapa. Os jogadores destroem vários monstros. Assim os locais recebem pontos de progresso e recompensas do templo, devido ao fato de que as realizações científicas e técnicas de cada templo são diferentes. Certas relações de contenção permanecem. Entre eles, quando o prota abriu seu mapa de templos, ele notou que a garota estava observando suas ações, talvez para aprender suas maneiras de lutar. O cara clicou no Templo da Tranquilidade no botão de junção. Em seguida, sua rival mudou-se do Templo de Valor para o Templo dos Amaldiçoados, e como esse templo está localizado ao lado do Templo da Tranquilidade, eles têm uma relação restritiva. O jovem concluiu que o inimigo sabe sobre a relação dos templos, então ou ela mesma está se atrapalhando nisso ou alguém a está ajudando. Na verdade, a menina realmente tinha um assistente que a observava. O homem perguntou ao mestre se sua namorada ganharia desta vez. O grande sábio respondeu que já havia dito que é preciso derrotar os monstros no portão, e usar os tambores para recrutar soldados. Você precisa se mover no sentido horário e depois que o anúncio aparece, começar a caçar monstros. Neste momento o protagonista foi para a Floresta Pacífica e chamou todos os seus animais. Ele disse que eles só poderiam sair depois de destruir todos os monstros na área perto da casa de caça. O cara colocou a guarda de 2 pessoas. Os ursos construíram torres de vigia.
Aquele homem que anda com a garota disse ao mestre que o protagonista estava se comportando como um rato novamente. Ele construiria suas torres de vigia novamente, mas desta vez não seria capaz de vencer. O sábio riu e disse que não esperava que o adversário fosse tão estúpido. Ele explicou que um ataque é importante neste mapa, e se o jogador constantemente fica se escondendo ele não terá progresso, e simplesmente partirá. Além disso tem o dragão bem no meio do mapa, e ele definitivamente não será derrotado por um nob. O mestre continua explicando que para ganhar você precisa chegar ao quarto anel do dragão. O mestre disse que todos estão acostumados com o nome 5 Estradas do Dragão, mas estes são os 5 Anéis do Dragão. O mais próximo do dragão é o primeiro, e o mais distante é o quinto. Na luta do terceiro ringue você precisa de pelo menos um cartão verde. Então o cara perguntou como o protagonista foi parar no segundo ringue. Enquanto isso, o prota está na floresta. Zou estava procurando algo estranho que ele achava perfeito para derrotar. Por fim, ele finalmente achou. Havia um dragão lá embaixo. O cara decidiu que este era o lugar perfeito para atacar com tiros de canhão. O nível de proteção e recuperação do monstro é alto. No entanto, uma alta inclinação é uma grande coisa para aumentar o progresso. O jovem subiu na torre de vigia, que já estava pronta para o trabalho e esperava muito que houvesse alguns pontos de aparecimento de monstros perto dali, porque isso lhe permitiria rastrear e desbloquear novas tecnologias do ritmo. Houve um anúncio sobre o aparecimento de luzes elétricas nas proximidades. O jogador receberá 20 pontos de experiência e um baú com moedas de ouro. O protagonista assistiu através de binóculos o aparecimento de monstros nos pontos. Havia um anúncio sobre o aparecimento de um rato de Capricórnio. Após destruí-lo você pode desbloquear a segunda localização do templo, assim como receber uma recompensa na quantidade de várias cartas. Em seguida, o jovem ordenou que seus companheiros eliminassem imediatamente o rato de Capricórnio. O cara com a arma reagiu instantaneamente e atirou contra o monstro. O tiro voou para o rato, que não estava longe do dragão. Ele foi atingido e fugiu um pouco, mas outro projétil voou contra o rato de Capricórnio e ele foi de base. Houve uma notificação sobre eliminar um rato e obter um cartão verde. O protagonista levou o cartão e apareceu um anúncio de que o segundo local do templo estava aberto. O jovem decidiu que tinha muita sorte com o cartão e imediatamente chamou o rato para o seu lado. As informações no mapa dizia-se que o poder de ataque da bola de fogo depende da força do inimigo. Embora ele não faça distinção entre inimigos e aliados, no próximo parágrafo foi escrito que a carta do rato de Capricórnio com uma estrela pode ser obtida na arena de batalha. Você pode obter pontos de progresso e trocá-los por um cartão no centro de troca. O imperador das cartas pretas achava que era muito bom, porque o nível de proteção da tartaruga dragão é bastante alto. Mas com esses dados o rato de Capricórnio definitivamente vencerá. A tartaruga dragão já perdeu seus pontos de saúde. Ele disse ao cara com a arma que restam apenas 400 vezes e então eles poderiam subir de nível. Neste momento, o homem perguntou ao mestre se a garota venceria essa luta. O sábio respondeu que ela já estava ganhando porque esse imperador de cartas pretas à primeira vista joga como um idiota, e é muito chato olhar para ele. Em seguida, o cara pediu ao mestre que o levasse até a arena do mar, para que ele também pudesse experimentar o homem. Zounan viu novamente o anúncio de que um homem apareceu nas proximidades para atacá-lo. Ele pode obter tecnologia de templo aleatório e um novo mapa. O protagonista estava com 2 cartões nas mãos e disse que os ativaria assim que estivesse na cidade. Mas ele foi esmagado por uma tartaruga dragão. Mas no Templo do Mar, o jogador renasce após 30 segundos. O Imperador das Cartas após seu renascimento atravessou o campo junto com seus animais destruindo monstros. Finalmente o firmamento foi abatido na tecnologia do Templo da Tranquilidade. Fogo Halo foi desbloqueado, e o poder de ataque de todas as unidades especializadas em ataque de longo alcance foi aumentado em 25%. O guerreiro de cartas decidiu tentar sintetizar a carta do rato de Capricórnio e do firmamento. Como resultado, ele recebeu a carta preta do gato de Capricórnio e Angu e imediatamente enviou um novo lutador para a batalha. A defesa ainda era bastante fraca, mas depois que conectou os 2 mágicos o poder de ataque ficou muito maior. De repente apareceu menina lá, que decidiu que era hora de ensinar a nobre lição. A menina derrotou um de seus pandas e começou a destruir os outros. Neste momento o Templo dos Amaldiçoados e a construção do quartel do túmulo foi atacado. A garota viu a notificação sobre o ataque ao seu templo e ficou muito irritada.
Ela percebeu que o cara realmente organizou um ataque secreto. Houve uma notificação de que a construção do túmulo foi destruída no Templo dos Amaldiçoados. Logo, o treinamento e criação de tropas de guerreiros esqueleto e necromantes foi suspenso. Continuará apenas depois de exterminar 60 monstros. Quando a menina voltou ao quartel, viu ruínas ali e decidiu que o inimigo a havia humilhado de propósito. Ela convocou sua enorme aranha, cobras e outros animais, depois foi procurar a base inimiga para se vingar. Enquanto isso, um urso bárbaro chegou. O protagonista achou que era só um mestre do jogo porque inicialmente fortaleceu a defesa. O cara ativou todos os seus monstros e os enviou para atacar o urso. O urso fugiu e pulou sobre a fortificação. Em seguida, o panda correu para o ataque e derrubou a fortificação diretamente sobre o atacante. De repente, uma enorme bola de pedra rolou em direção ao imperador e ele fugiu dela. O cara com a arma começou a atirar na bola para destruí-la. O gato também correu para a bola, mas foi esmagado, assim como alguns outros animais. O protagonista percebeu que não tinha energia suficiente para ativar e correu para uma lagoa próxima. O cara mergulhou na água e a bola rolou lá e parou. Então ele saiu da água todo molhado e havia um urso bárbaro na bola. Apareceu um anúncio de que o urso foi derrotado e a tecnologia do Templo da Tranquilidade Halo foi desbloqueado. A força de todas as unidades especializadas em ataque de longo alcance foi aumentada em 25%. O sistema parabenizou o guerreiro de cartas por eliminar o urso bárbaro e receber sua carta. O protagonista imediatamente decidiu que ele iria sintetizá-la com a carta do urso negro. Como ambos eram ursos, seriam seu escudo humano. Acabou por ser um urso déspota, que não serve para nada. Então o homem decidiu combiná-lo com um gato de fogo. Como resultado, o panda de fogo apareceu. O protagonista decidiu que era muito bom, mas ele decidiu que valia a pena tentar sintetizar novamente. Então apareceu o cartão azul do panda de fogo. Seu punho de fogo pode incendiar um oponente, e ela causa 5% de dano a cada 5 horas. O punho de fogo pode ser melhorado. O imperador ordenou que todos os valentes ursos continuassem a construir fortificações. Nesse momento ele foi para a floresta para melhorar o nível de habilidade do artilheiro. Em seguida a garota entrou sorrateiramente no Templo da Tranquilidade e o atacou com seus animais. No entanto, todos os seus gatos imediatamente voaram de volta, e a garota ficou muito surpresa que o cara abriu a tecnologia de seu templo tão rapidamente. Ela convocou os monstros esqueletos e ordenou que eles fizessem todos os esforços para invadir o templo e destruir. No entanto, todas as suas tentativas não foram bem-sucedidas. Os guerreiros do protagonista repeliram os ataques. Em seguida, ela disse que também se prepararia e o cara definitivamente se arrependeria. A garota até lutou contra monstros, mas logo percebeu que tudo isso era absolutamente inútil, porque enquanto ela estava lutando aqui, seu oponente iria melhorar seu nível com poder. O prota viu uma notificação de que a jogadora havia saído do jogo, o que significa que a vitória foi para ele novamente. Como recompensa, o jovem recebeu pontos de arena e moedas. Quando saiu do jogo, a menina o convidou para jogar novamente, o que causou um sorriso em seu rosto. No entanto, a menina se ofereceu para mudar o modo para outro. Então o cara disse para ela esquecer, e depois a tirou dos amigos, dizendo que não gostava de garotas muito intrusivas. Depois disso o protagonista excluiu ela. Ele decidiu que agora era hora de sintetizar as cartas de panda de fogo do demônio da água e do selvagem, porque ele ainda não as havia usado. Como resultado dessa síntese, a borboleta da navalha apareceu e o homem ordenou que ela lutasse. O chacal uivou e correu ferozmente contra a presa. A borboleta lidou com o inimigo em alguns momentos, e apenas o coração do chacal permaneceu, que deve ser dado ao ancião para receber uma recompensa em troca. O protagonista se aproximou do coração e olhou cuidadosamente para ele. Dando o coração, ele será capaz de entrar na floresta de busca. A borboleta da navalha pousou na mão do protagonista. Ele olhou para ela com um sorriso no rosto e disse que ela tinha ido bem e além disso, ela também permanecia segura. O protagonista decidiu que da próxima vez ele tentaria completar a missão de terceiro nível sozinho. Foram muitos prêmios, além dos habituais. Há também um cartão golem de granito branco. Nan realmente queria muito criar mais tarde. De repente, o velho conhecido Ian escreveu ao jovem. Ele falava sobre a proteção do terceiro nível de Kazanar, onde ele já havia se divorciado 2 vezes. Ian perguntou se o Nan era velho e ele respondeu positivamente. O cara montou um time. Além dele tinha mais 2 jogadores. Um deles tinha chapéu.
O cara do chapéu estava dizendo algo sobre recrutar jogadores em 6 equipes, e perguntando se o Imperador das Cartas Pretas estava fazendo um movimento para se juntar a um deles. Eles cumprimentaram o primeiro e disse que Ian havia dito que o Prota constantemente passava pela missão. Então, ele pediu para adicioná-lo como um amigo para se comunicar. Nan ficou muito surpreso que esses dois caras já conheciam seu amigo. Skazu explicou que em sua equipe, ele é responsável pela pilotagem e os homens pela armadura. Em seguida, o protagonista perguntou o que fazia a terceira pessoa, e ele respondeu que era responsável pelas piadas. O segundo deu um tapa na cabeça e pediu que não ligasse porque o cara do chapéu é só um tolo. Segundo ele joga com um baralho de boné noturno e sua principal carta de batalha é um boneco de argila. O imperador estava muito interessado nessa carta, então ele se aproximou do Coringa e disse que tinha uma receita para fortalecer o ouro de barro. Então perguntou se ele venderia a ele por 300 moedas, que podem ser obtidas se você trocar todas as cartas de gatos que ele tem em suas mãos. O cara, é claro, concordou em um instante. O protagonista desapareceu da sala e voltou com as moedas. O homem disse que o coração do golem de granito pode ser usado como um reforço de golem de argila. Ele levantará a estrela do cartão e também com 5% de probabilidade o transformará em uma meta de concessão. O garoto começou a dizer que nunca superaria a meta de granito. O protagonista alegre gritou que poderia conseguir o coração do golem por 800 moedas se seu parceiro quisesse. O homem do chapéu concorda alegremente com o negócio. Por fim, a equipe entrou em batalha. Depois disso, o jogador de fora do que estava acontecendo recebeu um cartão de granito de ouro, o que surpreendeu muitos demais jogadores. Como a probabilidade disso era de apenas 5%, absolutamente todo mundo achava que era simplesmente impossível. Quando os três caras estavam sussurrando, o protagonista disse que essa carta só poderia ser usada depois do 9º nível. Ian xingou o Coringa e o terceiro cara até se ofereceu para chutar o sortudo. Em seguida, os jogadores voltaram para o campo de batalha. Os caras brigaram e o imperador disse que queria criar cartas pretas. Os amigos pediram para informá-los sobre isso. Enquanto os ursos estavam ocupados carregando tijolos, o protagonista estava dizendo a seus aliados que em qualquer nível de proteção, Kazanar precisava eliminar 10.000 peixeiros. Ele também disse que o corte de árvores ajuda a criar uma barreira. 50 minutos depois, o sistema parabenizou os jogadores por proteger Kazanar e anunciou que o 4º nível foi desbloqueado. Os jogadores ficaram chocados por terem vencido e alguns até pensaram que tinham tentado em vão. Após a vitória, o Imperador das Cartas voltou à síntese. Desta vez, ele decidiu combinar o mapa do canhão de extinção do Mar Profundo na Cachoeira Celestial Demoníaca. O cara realmente esperava que ele conseguiria algo como um demônio do mar ou do fogo, mas quando ele olhou para o mapa, não era o que ele esperava. O protagonista jogou a carta e um monstro esqueleto apareceu na frente dele. E embora ele parecesse muito bom, seu poder de ataque e velocidade eram um pouco mancos. A aparência deste monstro leva a um atordoamento de 10 segundos, mas seu corpo é muito fraco. Por isso, Nan decidiu tentar mais. Ele combinou os mapas do javali e as impressões de tartaruga do mar da China Oriental. Acabaram por ser uma grande tartaruga com estampas de ondas, o que agradou muito ao Prota, e ele decidiu que levaria este cartão com muito prazer. Mas então o jovem pensou no que aconteceria se sintetizasse essa carta com a anterior. O resultado foi uma tartaruga de fogo caída. O protagonista imediatamente ativou ela. A informação dizia que assim que o cartão está ativado, ele cairá do céu e causará 10 unidades de dano e atordoará todos os inimigos em um raio de 5 metros. Após sua queda, o projétil de fogo queimará por mais 1 minuto, causando dano de 10 unidades a alvos próximos. Para atualizar o mapa para 2 estrelas, você precisa usar uma pedra em chamas. Isso chateia muito, porque a melhora não poderia ser ilimitada. Ian relatou que pareciam ter problemas com a equipe de cartão vermelho. A equipe de Ian o convidou para a arena. Ele concordou e eles foram juntos novamente para lutar contra o cartão vermelho. Havia um clima bastante tenso na arena. A equipe do Cartão Vermelho foi fundada pelo Patriarca Kuba. Reconhecendo que eles são atualmente o time mais forte, quando não os viu ele ficou encantado e ofereceu uma arena 3 contra 3. No entanto, o protagonista ouviu uma voz dizendo que finalmente o havia pegado. Imediatamente Zounan reconheceu sua voz. Era aquela menina insuportável e o sábio com ela. A garota disse que Ian e o Prota a enganaram.
então agora é hora de pagar a dívida. Descobriu-se que sua equipe estava apenas usando um truque de disfarce. Então o cara do chapéu começou a gritar que eles deveriam se vingar. O imperador começou a rir dos membros da equipe adversária. Ambas as equipes foram para a sala de espera do Templo do Mar. O protagonista disse a Ian para ele ir a algum lugar, enquanto ele rapidamente sobe as escadas. Finalmente era hora de apostar. A equipe da garota colocou 8.000 moedas. Em seguida, o mestre perguntou se o protagonista ousaria fazer uma aposta dessas. A equipe apoiou o prota, mas ele disse que só tinha 48 moedas e estava apostando tudo. E Ian só tinha 4 moedas. Ele gritou que não tinha dinheiro e que era tudo o que tinha. Aconteceu que a equipe da garota tinha 8.000 moedas e a equipe do prota, juntando tudo, tinha apenas 2.052 moedas. Os jogadores foram enviados para o campo de batalha. Locke olhou para o imperador das cartas pretas e perguntou como eles conduziriam a batalha, pois o nível do grande sábio da equipe oposta era muito maior do que o deles. O jovem tranquilizou o amigo e disse que eles iriam lidar com tudo perfeitamente. Para começar, o jogador tinha que abrir portais para o Homem-Peixe, então vai para o terceiro anel e ativa monstros. De acordo com os anúncios, Chan disse que cuidaria do resto sozinho. O jogador continuou falando. Ele disse que eles agora estão no norte, então precisam urgentemente explorar a estrada para descobrir para onde ir. Ele disse a seus companheiros de equipe para explorar o leste e depois o oeste, e também pediu para não bater nas multidões. O próprio cara com os seus animais foi bater nas pessoas. A garota não desconfiou de nada, quando de repente os inimigos atacaram em uma enorme tartaruga pesada que caiu bem em cima de seu corpo, o que achatou a garota no chão. O resto dos animais veio quando a menina acordou. Ela pensou que tinha acabado de ser eliminada por um meteorito. Então ela bebeu uma poção e começou a dizer que o imperador de cartas pretas é apenas uma desgraça. Sim, ela se levantou e decidiu que deveria encontrar seu principal inimigo para olhar em seus olhos. De repente, seu amigo apareceu na frente dela e perguntou por que ela também havia voltado. Ambos se entreolharam e completaram a compreensão do que estava acontecendo. O sistema anunciou que o lodo elétrico foi ativado. Nan refletiu que em tais níveis, ele poderia fazer tudo sozinho com segurança. O lugar onde ele veio não ficava longe da ponta do dragão, e o grande sábio provavelmente também está correndo para o mesmo lugar. Desta vez o jovem decidiu que eles deveriam prestar atenção ao sábio. Como o protagonista suspeitava, o grande sábio veio a este lugar, e enquanto ele estava fazendo seus negócios, o imperador se aproximou dele por trás de seu homem e disparou um canhão contra o inimigo. O cara encapuzado se virou e perguntou se aquele era o nobre que de alguma forma havia derrotado 2 de seus alunos. O protagonista apenas sorriu de volta e perguntou por quê. O homem se irritou e junto com seus guerreiros correu para cima dele, dizendo que o guerreiro de cartas tinha uma língua muito afiada. Mas quando o mestre viu para onde seu oponente estava indo, ele ficou muito surpreso, porque o percurso era direto para o dragão, o que claramente era uma tentativa de deixar de viver. Quando o homem se aproximou e viu o dragão vermelho, ele imediatamente acordou e o atacou. O mestre tentou repelir os ataques e ficou pensando por que o dragão não atacou o imperador. O protagonista ficou de pé e assistiu de fora. Ele entendeu que, embora o sábio tenha um alto nível, ele mal conhece o mapa com informações ocultas. O motivo do ódio do dragão é sempre o jogador que ativou o objeto. Nan perguntou a ele no bate-papo se ele poderia lhe dar uma dupla face. Ian perguntou se seu amigo estava planejando pegar alguém desprevenido. O imperador explicou que os inimigos já sabem que ele é o responsável pela invocação e estão esperando por ele, então ele gostaria de surpreendê-los um pouco. O sábio estava tentando encontrar o inimigo naquele momento. De repente, ouviu uma voz familiar pedindo-lhe que se virasse. Era o que ele estava esperando. O suor estourou no rosto do homem. Um momento depois, ele já estava perto de sua equipe, que ficaram surpresos por ele também ter voltado, mas o mestre ficou furioso porque acreditava que estava apenas sendo enganado, porque não sabia nada sobre o dragão vermelho. Ele se aproximou dos membros de sua equipe e perguntou ameaçadoramente por que eles ainda não estavam no campo de batalha. Um deles respondeu que eles não tinham mais mana. Então o sábio desejou o inferno, tanto o dragão quanto o protagonista. De repente um golpe de fogo voou sobre eles. O grande sábio olhou ao redor ameaçadoramente e estava prestes a atacar o inimigo, mas um punho o atingiu no rosto. Ele caiu bem aos pés de seus aliados. A menina ofereceu para desistir porque eles não têm mais mana. O sistema anunciou que os jogadores haviam deixado a arena.
o que significa que o time do protagonista havia vencido novamente. Os caras ficaram muito felizes. Após o término do jogo, o Imperador das Cartas recebeu uma mensagem no chat com uma proposta, que era disputar qual das equipes passará primeiro pelo 5º nível de proteção de Kazanar. Mesmo quem tiver um nível abaixo de 10 pode participar desse nível. Agora a equipe do Cartão Vermelho, a equipe dos Vingadores e a equipe do protagonista estão brigando por quem fará o primeiro abate no 5º nível da defesa de Kazanar. A equipe de Ian foi montada novamente. Eles estavam pensando se poderiam vencer a missão de 5º nível. O jovem de chapéu disse que eles passariam por tudo de acordo com as instruções do protagonista no 4º nível. O protagonista disse que eles definitivamente venceriam e deixariam seus inimigos verem quem são as divindades. 4 caras foram em uma missão e cada um deles agora tinha um golem de barro, o que é muito bom. Zou disse que como sempre ele era responsável por mover os tijolos e ativou muitas cartas de ursos valentes. O Coringa ficou surpreso e perguntou de onde seu irmão tirou tantos ursos. Em resposta, ele soube que não os havia recebido recentemente. Navalha de Borboleta, Bárbaro e Dodge tiveram que derrotar monstros. O cachorrinho teve que recolher tudo que cairia deles. O Golem e Panda vão junto com Ian e Zou. Ele fala que eles precisavam urgentemente completar a tarefa de coleta, então eles foram em uma missão junto com Zou. Enquanto isso, os animais estavam eliminando os inimigos, e o Coringa gritava entusiasticamente para todos irem para a batalha. Aí ele apontou o dedo para longe e disse que alguém tinha vindo. Quando todo mundo olhou para lá, viu o velho Chá, com um tridente na frente deles. O Imperador das Cartas ordenou que todos seguissem a velha estratégia. Ele usou um arremesso vertiginoso e todos começaram a sentir 3 segundos de tontura. Em seguida, ele mandou uma bola de fogo no tubarão. O resto da equipe correu com machados e muitas outras coisas foram jogadas contra ele, mas o monstro ainda estava vivo. A equipe usou um arremesso vertiginoso novamente e finalmente os pontos de vida do tubarão caíram significativamente. O protagonista decidiu que era hora da tartaruga de fogo. Em um instante, a tartaruga acabou esmagando um enorme tubarão. O sistema parabenizou os jogadores por passarem o 5º nível de dificuldade pela primeira vez. Os amigos ficaram incrivelmente felizes por poderem fazer o que ninguém mais podia. Enquanto os jogadores estavam de pé e conversando alegremente, um novo anúncio apareceu, dizendo que as informações sobre a primeira passagem da missão serão registradas no painel de anúncio na lista. Então os participantes devem escrever seus nomes e confirmar o certificado de conclusão. A equipe de Ian estava muito orgulhosa de si mesma. Informações sobre aqueles que tentaram passar no 5º nível da missão apareceram no quadro de avisos, mas todos eles gradualmente foram saindo, o que significou uma perda. Muita gente veio olhar e ver com os próprios olhos. Se alguém tivesse passado, todos pensavam que a última esperança restava para o time do Cartão Vermelho. De repente veio a informação de que um jogador passou dos 5. Os observadores ficaram chocados e aguardavam ansiosamente informações sobre os 4 primeiros jogadores. No entanto, o sistema manteve a intriga e não disse por muito tempo quem passou na missão. As pessoas ficaram indignadas, dizendo que estavam simplesmente sofrendo bullying, já que estavam sendo forçadas a esperar assim. O protagonista naquele momento estava com um cartão verde nas mãos e esfregando a cabeça imaginando como ele poderia jogar. Seu cachorrinho Dodge estava correndo por perto. Foi a primeira vez que o Imperador ouviu falar sobre a carta de transformação e não sabia o que fazer com ela. No entanto, as instruções diziam que usando esta carta, o jogador recebe a pele de lobo, mas isso não acrescenta absolutamente nenhum artefato a ele. Usando uma pele de lobo, o jogador pode se transformar em um chacal a qualquer momento e depois voltar à sua aparência normal a qualquer momento. Além disso, na forma de um chacal, você pode devorar pequenos alvos como jogadores ou personagens incorporados. Um alvo engolido perde 300 pontos de vida por segundo durante a digestão. Mas enquanto a digestão está ocorrendo, o jogador não pode absorver outros alvos. As instruções também diziam que na forma de um chacal, a identidade da pessoa permanece confidencial. Os cartões são devolvidos à mochila para armazenamento, pois estão inutilizáveis. Se um guerreiro de cartas é eliminado no corpo de um chacal, a carta desaparece, exceto para algumas arenas de jogo. Agora que Zou tinha estudado cuidadosamente todas as informações, ele realmente gostou deste mapa e imediatamente tentou uma pele de lobo. Transformando-se em um chacal, ele assustou seu cachorrinho, então o cara rapidamente voltou à forma humana. Ele disse que foi realmente muito legal, porque agora pode realmente se transformar.
No entanto, ele ainda não entende como funciona a habilidade devoradora e como controlar o nível de ódio. Neste momento, o cão estava passeando e farejando seu dono como se tentasse descobrir se aquela era a pessoa certa. De repente, Nan viu um anúncio sobre uma nova floresta local do Sol está aberta. A história do local dizia que em uma floresta misteriosa onde há muitos perigos e oportunidades, monstros ferozes guardam tesouros antigos. Dentre 100 pesquisadores será capaz de ver o sol nascente após o pôr do sol. Agora o protagonista percebeu por que ele precisava dessa pele de lobo. Então ele foi para o meio da floresta. Há informações sobre o número de jogadores. Foram 88 de 100, os lugares na busca acabaram. A contagem regressiva começou a partir de 10 segundos. Finalmente o jogo começou e o prota imediatamente se transformou no corpo de um lobo. Quando ele estava nesta forma, a maioria dos monstros o atacou e os jogadores não viram sua aparência real, então pensaram que ele era apenas uma fera. Então, o cara vagou pela mata com o corpo de um animal, examinou a área e as pessoas próximas. De repente, ele viu um baú de tesouro na grama, o que imediatamente atraiu sua atenção. Ele ficou muito surpreso e se perguntou se todos os baús neste lugar pareciam tão bonitos, porém havia algo estranho nisso porque o equipamento estava do lado de fora do baú. Não entendeu tudo. Assim que dois caras estavam tentando abrir o baú simplesmente o devorou, e seus equipamentos foram deixados do lado de fora. O baú sorriu e disse que ele já tinha eliminado 3 pessoas, então o Imperador das Cartas percebeu que se ele tem um casaco de lobo, então um dos outros jogadores provavelmente tem um baú de tesouro e ele também se transforma. Aproximou-se silenciosamente do tesouro por trás, em seguida, com um salto brusco, ele atacou o inimigo e o engoliu. Mas algo deu errado. Acontece que o jogador que foi engolido ainda podia usar as cartas, então o jovem ficou um pouco inquieto e se deitou para descansar no gramado. Vários animais, sapos, gatos se aglomeraram e um homem também veio. Todos queriam atacar o lobo, que estava completamente indefeso no momento porque não podia usar as cartas e revidar. Portanto, o imperador correu para fugir e os inimigos começaram a persegui-lo. De repente, ele foi atingido com força por algum gato grande. Ele chegou a gritar de dor. Em seguida, o jovem correu ainda mais. Embora lamentasse que neste caso teria que deixar um novo cartão, de repente surgiu a ideia de que precisava encontrar pessoas como ele para se juntar à multidão e se livrar de seus perseguidores. Tais jogadores foram rapidamente encontrados. Todos estavam digerindo presas, havia até um dragão entre eles. Finalmente, o sol estava prestes a nascer e um anúncio apareceu de que a pessoa que assumiria o trono em 20 minutos se tornaria vencedora, o que significa que ele receberia tudo o que está na Floresta do Sol. O protagonista assistiu com interesse enquanto os jogadores lutavam desesperadamente por um lugar no trono. Eles estavam se eliminando e de repente, um cara disse que precisou não lidar com os monstros primeiro, então ninguém assumirá o trono. Um enorme dragão voava no céu e expelia enormes chamas de sua boca. Então o lobo percebeu que havia chegado o momento de agir. O protagonista estava escondido no mato, lentamente indo para o lugar certo. Faltavam apenas 3 jogadores. O imperador havia eliminado um, e faltavam apenas 20 segundos para o fim do jogo. Um pequeno coelho quase pulou no trono, mas foi devorado por um lobo vermelho que gritou alto que havia vencido. Mas o protagonista na forma de um lobo senta no trono. O sistema anunciou que ele é o último jogador sobrevivente e portanto recebe todos os tesouros da floresta, que já foram enviados para seu salão. O jogador veio ver que tipo de tesouros eles deram. Todos os tesouros de toda a floresta para apenas uma pessoa, parecia simplesmente magnífico. O cara abriu um baú que havia 566 moedas, 200 pontos de experiência, uma carta de diamante, uma pedra preciosa rara, uma divertida pena azul de galinha, um rei lobo de fogo, uma carta secreta de algum ovo. O jovem imediatamente percebeu que todas as cartas eram muito boas, e decidiu tentar sintetizá-los com uma tartaruga de fogo e um panda para ver o que viria daí. O primeiro foi o cartão Panda Extinto, que restaura 15 pontos de saúde por segundo e que pode ser melhorado com a ajuda de uma carta de gema. A situação acabou sendo muito conveniente, porque o guerreiro tinha acabado de tirar uma carta do baú com a qual pode melhorar o panda. O jovem fortaleceu o mapa e então decidiu que tinha que passar por essa floresta do sol novamente. Quando o jogador finalmente entrou na missão, ele estava com um cartão de um ovo místico secreto em suas mãos. Este ovo tinha que ser colocado em algum lugar conveniente.
e então uma besta mística nasceria dele. O protagonista decidiu que ele deveria estudar cuidadosamente todas as informações sobre esse ato. O tipo de criatura depende da incubadora, então Nan decidiu que valia a pena tentar todas as opções possíveis. Ele usou um macaco, panda, uma borboleta e cada vez que ele pegava alguns animais incomuns, como um macaco com asas ou um panda, de repente o jovem se perguntava se um dragão verde nasceria de um ovo. O próprio cara ficou horrorizado com seus pensamentos, mas essa teoria aconteceu. Então ele tentou de qualquer maneira, mas não deu certo. Então ele decidiu que só precisava encontrar o dragão verde. O protagonista ganhou mais algumas cartas novas. O imperador das cartas ficou um pouco surpreso que ele conseguiu um lobisomem novamente, e então decidiu se ela pode ser usada como isca. Virando um lobo, o protagonista levou o ovo para o dragão verde enquanto esperava que ele chocasse. Decidiu que poderia experimentar a carta da cobra por enquanto. O cara se transformou novamente em um humano e depois tirou o cartão da cobra. Então ele se transformou em uma linda garota meio monstro. Então ele decidiu que os animais selvagens não iriam atacá-lo. No entanto, sua suposição revelou-se errada, e os animais sentiram o espírito da cobra emanando dele. Então eles correram atrás dele. Nan estava fugindo, mas os monstros o atacaram e jogaram chamas. De repente, um jovem correu até ele, pegou sua mão e disse algo sobre o invencível cartão vermelho. O imperador não entendeu, então perguntou novamente. O Salvador explicou que os números coincidem, então ele decidiu que Nan era do cartão vermelho. Ele acrescentou que não tinha visto o Prota antes e perguntou se ele era um iniciante, e iria levá-lo para sua equipe. As pessoas não receberam o convidado de forma muito calorosa. Para acabar com o tédio, o protagonista, ainda em forma feminina, disse ser namorada do tal jogador. Depois de um tempo, o protagonista se escondeu nos arbustos. O cara apareceu e disse que todos eles são responsáveis pela sobreposição do Chacal Vermelho. Em seguida, o jogador perguntou que tipo de carta o Prota tinha. O Prota falou que só tinha um cisne. O homem respondeu que não havia absolutamente nada de errado com isso, e ele definitivamente cuidaria de sua nova parceira. Estava na hora da quadrilha sair, então eles disseram ao Prota onde estava a porta do depósito da gangue e foram embora. Naquele momento, o protagonista estava chamando eles de idiota. Faltavam 10 jogadores e depois de algum tempo restavam apenas 2. O Chacal Vermelho rosnava no trono porque se lembrava perfeitamente que havia outro lobo, que por algum motivo desapareceu em algum lugar. Houve uma explosão e Chacal foi jogado do trono para o lado. Só restou um jogador e foi ele de novo. O protagonista estava disfarçado de cobra com um cara que tinha uma arma, e disse que havia vencido novamente, quando o jogador se sentou em seu trono. Ele pensou que desde que foi convidado, simplesmente tinha que visitar a equipe do cartão vermelho. O protagonista sentou-se no trono, e falou em voz alta sobre como apenas os membros da equipe poderiam entrar na base, mas ele havia sintetizado recentemente uma magnífica borboleta. Uma vez que o jogador usá-lo, ele será capaz de entrar na base do cartão vermelho disfarçado.